Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Estrela de 8 pontas. Vamos hoje visitar esta estrela, o desenho animado de Fernando Diniz, que ganhou vários quiquitos no Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com Fernando, um grande artista brasileiro. E vamos ter a honra de tentar conhecer melhor as ideias, a vida e o filme de Fernando Diniz. Eu não só sabia pintura, que os garotos pintavam com pincel aos 4 anos. Mas aos 6, por aí no Jardim da Infância, tinha que fazer o desenho animado aqui na beiradinha do livro. Ainda no Globo Ciência de hoje, vamos visitar a exposição Animagia, que mostra a história do desenho animado. E a Ciranda da Ciência tem teatrinho sobre o cientista francês Louis Pasteur. Dê-me um microscópio, que eu salvarei o mundo. O Globo Ciência está no ar. Leonardo da Vinci, o grande mestre renascentista, costumava dizer que o espírito do pintor deveria ser semelhante a um espelho, que adota a cor do que olha e se enche de tantas imagens quantas coisas tiver diante de si. O pintor, escultor, animador e artista plástico Fernando Diniz seguiu à risca o pensamento de Leonardo da Vinci. Fernando produz com intensidade, trabalha horas a fio e chega a fazer 500 desenhos por semana, cada um uma verdadeira obra-prima. O nosso amigo é um artista único, especial. Fernando Diniz é esquizofrênico. Vamos colocar as esquizofrenias ou a esquizofrenia como uma loucura. Esquizo significa divisão, né? Originalmente é esse o termo. E é uma divisão da personalidade, uma divisão do eu do sujeito. É como se o inconsciente falasse, não é? Da forma mais crua, mais aguda. E o inconsciente ele é regido por leis próprias. Então ele é uma linguagem, não é? Com leis próprias. Aquilo que para nós muitas vezes parece absolutamente sem sentido, sem compreensão, ele tem. Uma das pessoas que mais contribuem para o trabalho de Fernando Diniz é a doutora Nise da Silveira, uma psicanalista rebelde, como ela mesma se definiu numa entrevista no ano passado ao Globo Ciência. Foi a doutora Nise quem introduziu a psicologia de Carl Jung no Brasil. Ela diz que o mundo interno dos esquizofrênicos tem riquezas imprevisíveis e que essas riquezas ficam guardadas com os pacientes. O grande desafio para a doutora Nise é chegar até esse universo inconsciente. E o melhor caminho é investir nas atividades de pintura e modelagem. Foi pensando assim que a doutora Nise da Silveira fundou em 1952 o Museu do Inconsciente, um centro de estudos e pesquisas onde os internos do Hospital Psiquiátrico Pedro II poderiam criar à vontade. O Museu do Inconsciente revelou talentos e ainda facilitou a observação do universo de cada paciente. A doutora Nise percebeu que na produção plástica dos pacientes esquizofrênicos predominavam a abstração, a estilização e o geometrismo. A doutora Nise diz que a linguagem abstrata é uma linguagem direta, uma força psíquica carregada de paixão e de angústia. Essa linguagem dá forma a segredos pessoais, sem que os pacientes se sintam devassados. Afinal, eles são quase sempre tímidos. A arte tem um impressionismo
de expressionismo. Impressionismo é bailarino, ele não pode fazer nenhuma explicação. Só quando conseguir pegar qualquer movimentação dela. Esse caos, não é, que o sujeito esquizofrênico vive, ele precisa ser organizado de alguma forma. Então, quando no Fernando, quer dizer, ele começa pela cruz e a partir dali ele faz toda uma simetria e coloca os desenhos, me parece, do meu ponto de vista, uma tentativa de organizar, não é, por essa simetria em alguns momentos, que poderia ser rígida, mas como se trata de arte, então ela vai ter todo um movimento, toda uma riqueza e uma plasticidade a partir daí. Existe uma diferença entre a obra de arte de um esquizofrênico e a de um outro artista qualquer? Os cientistas da mente, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, investigam. Querem saber se o que move o artista são mesmo as imagens do inconsciente. O artista é o artista, não é? Quem desenha é o desenhista, seja ele criança, seja um adulto, seja um esquizofrênico. Naturalmente, quem vai, quer dizer, analisar isso, aí não no sentido do psicanalista, mas analisar, escutar, vai escutar com a sua escuta específica. Um dos maiores pintores do mundo, o russo Vassily Kandinsky, escreveu muito sobre a teoria da arte. Olha o que ele falou. As expressões são em grande parte inconscientes e quase sempre são formadas de súbito, originadas de acontecimentos interiores. Portanto, impressões de natureza interior. O que faz do artista artista é uma palavra simples: inspiração. E inspiração é o que não falta a Fernando Diniz. Eu nunca vi o Fernando titubear na frente do papel em branco. Coisa que a maioria dos artistas tem essa crise, né? Pra mim é uma coisinha de um brinquedinho de nada. Isso aí. O coração está fraco. Os exames médicos mostram que o coração do artista plástico Fernando Diniz está com o dobro do tamanho normal. Isso, claro, deixa todo mundo preocupado com a saúde dele. Mas Fernando não. Aos 77 anos, está feliz e produzindo como nunca. Ganhou uma casa nova, branca com janela verde. Um luxo para quem passou 50 anos como interno no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Liberdade é pela a corrente, né? A corrente está assim, preso. Liberdade ele nunca tinha visto, né? Agora dá para rezar, dá para passear. Fernando tem um mundo muito particular que criou entre os 4 cantos deste quartinho no Hospital Pedro II. Aqui ele convive com os livros e as estrelas, 2 paixões. É aqui que ele vive e trabalha. Trabalha com o maior zelo. Fernando nunca deixou de estudar. Cuida dos livros com o mesmo carinho que cuida dos desenhos. Conta que os livros são como estátuas de mármore. Você só vai sonhar, curtir mesmo, se olhar, admirar com cuidado a estátua. Assim, só lendo os livros com cuidado que você vai poder sonhar e dar asas à sua imaginação. Química biológica, gordura, açúcar, sal e esse, televisão, cores, televisão, imã, para movimentar as maquinismos. Fernando Diniz já produziu mais de 30 mil obras entre pinturas, esculturas e desenhos. O último desafio dele, a gente já viu um pedacinho, é o Estrela de 8 Pontas, o desenho animado de 12 minutos que ganhou prêmios no Festival de Cinema de Gramado. O filme de Fernando ganhou 3 Quiquitos. Melhor música para Túlio Mourão, melhor montagem para Luiz Fernando de Castro e, finalmente, melhor filme na escolha da crítica. Duas pessoas foram essenciais nesse projeto: Marcos Magalhães e Cláudia Bolshoi. Marcos Magalhães é um dos mais importantes cineastas de animação do Brasil. Em 82, ganhou o prêmio de júri no Festival de Cannes, na França, com curta-metragem Miau. 6 anos depois, conhecia Fernando, um artista que em 88 já era famoso e respeitado. Com Marcos, começou a fazer desenho animado.
O quadrinho, eu sei. Porque o colégio ensina, né? Agora, porque é o maior do mundo, acho que o professorzinho também sabia, né? Olha que bonito. Fernando costuma dizer que no cinema as figuras simplesmente trabalham. Trabalham e trabalham muito. O resultado da parceria com o Marcos e com a Cláudia, que produziu o filme, é esse filme carregado de imagens pulsantes que o cinema de animação está pouco acostumado a ver. A gente valorizava muito a parte figurativa e o Fernando valorizava a parte geométrica do desenho animado. Então a grande surpresa da gente foi quando a gente percebeu que dentro da parte geométrica dele, ele estava desenvolvendo um outro tipo de animação, que não era preocupado necessariamente com a trajetória do objeto, e sim com a pulsação do objeto, e com o deslocamento dele dentro de uma rede, e que a gente a olho nu não conseguia ver. Fernando Diniz sempre trabalhou com a ideia de superposição, ou seja, um desenho sobre o outro. Sem querer, Fernando descobriu o caminho para se fazer animação, mas nem sempre é fácil acompanhar o raciocínio dele. Aqui os olhos, aqui o nariz, aqui a orelha, nariz e boca, né? O abacaxi é o bule, o próprio abacaxi é rosa, o bolo aqui é a asa do bule, depois tem uma moringa, depois essa moringa vira também o mamão, né? O Fernando fez muitos desenhos, a gente imagina que ele tenha feito uns 50 mil desenhos no tempo, né? 5 anos de trabalho. A ideia inicial era filmar os desenhos que Fernando fazia. Um belo dia, Marcos achou que o próprio Fernando poderia perfeitamente dirigir o desenho animado. Deu a ele uma mesa de luz como essa para que pudesse desenhar página a página, percebendo assim a movimentação dos desenhos, criando uma história. O processo permitiu que Marcos pudesse filmar cada desenho separadamente. Já já a gente vai ter uma aula de como se faz um desenho animado e vai entender por que é tão importante desenhar quadro a quadro. A média para um filme, o cinema funciona a 24 fotogramas por segundo. Então, normalmente, a gente faz um desenho para cada 2 fotogramas, que dá uma média de 12 desenhos para cada segundo. Um fotograma é um quadro, né? Um quadro no cinema chama fotograma, no vídeo as pessoas chamam de frame, do inglês, né? O olho de quem está assistindo esse filme vai misturar as imagens que estão passando rapidamente e vai criar a ilusão de que tudo é um movimento só. É o nosso cérebro que não consegue perceber a mudança de movimentos muito rápidos. O desenho animado tem toda a vida, porque ele tem a vida real e tem a vida da imaginação. Depois de desenhar página por página, quadro por quadro, os desenhos vão ser filmados e depois vão ser reproduzidos na velocidade de 24 imagens por segundo. Bom, isso aqui é um vídeo para teste que tem aqui no CTAV. A gente faz aqui o que se chama pencil test. São os desenhos a lápis, preto e branco, e a função disso é reproduzir o movimento que foi animado de maneira a gente ver como é que está funcionando. Depois que é feito esse teste é que então vai se colorir os desenhos e filmar. Então a gente tem aqui uma câmera de vídeo, preto e branco, ligada a um sistema de computador, que cada vez que eu aperto esse botão, ela grava um frame. Armazena as imagens no computador e depois quando a gente reproduz, ela vai passando na velocidade que a gente determinar. Depois do teste do lápis que a gente viu com o Marcos Magalhães, os desenhos, agora coloridos, são filmados como uma chapa de radiografia nesse laboratório.
Pode-se também programar o computador para efeitos visuais, como o fade, que você está vendo agora, quando a tela escurece. Os desenhos que já foram selecionados são filmados na ordem que vão aparecer no filme. O passo seguinte é a moviola. Essa aqui tem uma pista de imagem e 3 pistas de som. Então você trabalha com a imagem aqui, ela projetada para um espelho, e esse espelho reflete aqui na tela. Você vê a projeção da imagem na tela. E as pistas de som, dependendo do que você vai fazer, você tem geralmente uma ou mais pistas para trabalhar. A montagem é um processo bastante delicado. É o acabamento de todo um trabalho. O montador é responsável por retocar as sequências de imagens que chegam da truca, tirando as pontas e os pedaços que não estavam bons. E tem mais, o montador tem que sincronizar a trilha sonora, colocar cada ruído, cada música no seu devido lugar. Quando você sincroniza, aí é só rodar a moviola e ela vai passar a imagem com o som. E você vai ver a pessoa falando sincronizadinho. Falar sincronizado é o que eu estou fazendo agora. Olha a minha boca, mexe junto com o som das palavras. Agora, com um truquezinho, eu posso falar fora de sincronismo. Olha só, nós do Globo Ciência estamos fora de sincronismo. Viu? O montador deixa o filme sincronizado, ou seja, a imagem bate com o som. Mas os diálogos, o barulhinho de rádio de pilha, a música, tudo se mistura. O desafio de profissionais como Roberto Leite é juntar todos esses sons numa única faixa, numa única pista na película do filme. O som foi montado na moviola, como vocês já viram antes, né? Foi montado na moviola, na sala de moviolas e editado direitinho, sincronizado. E eles estão todos sincronizados agora, interlocados junto com a imagem. E eu estou mixando, quer dizer, fazendo essas 15, 18 pistas, reduzindo a uma só, se o filme for mono. Se for estéreo, você pode botar de 2 a 4 pistas separadas. O processo é sempre o mesmo, seja em filme de ação, seja em desenho animado. De um jeito ou de outro, é muito trabalho. O amor é mais que acho que palácio cheio de rosa. Não pode acabar, porque tudo que tem é ótimo para o ouvido, para os olhos, para o nariz, para a boca e para as mãos. A gente agradece a Deus, sei lá, a vida, por nos dar o prazer de conhecer Fernando Diniz, um mestre dos pincéis e dos lápis, um engenheiro da vida, com lições que a gente nunca vai esquecer. Daqui a pouco nós vamos ver como o homem começou a dominar a luz e os movimentos. Nós vamos visitar a Animagia, uma exposição que conta a história do cinema de animação. Neste sábado, 1h30 da tarde, as novidades e curiosidades do cinema, teatro, música e TV. Vídeo Show. 2h30. Mônica precisa ajudar uma jovem a enfrentar o desafio de ser mãe. Caiu do céu. 3h30. Gus se arriscando numa alucinante perseguição. Combate mortal. 4h30, Campeonato Brasileiro. O tricolor jogando tudo em busca da classificação. Vitória e São Paulo, ao vivo. Futebol 96. Vocês sabem o que é floquinho? Não, floquinho é floquinho. Ué, eu sou a gelatina em floquinho. Demais! Pra você tomar de canudinho.
Floquinho. Pra ver se tomar de canudinho. Floquinho, a gelatina pra você tomar de canudinho. Eleições 96, segundo turno. Na Globo, você acompanha o dia a dia dos candidatos, as pesquisas de opinião, a pesquisa boca de urna, a totalização dos votos com resultados imediatos. A qualquer momento, a informação direta, ao vivo. Eleições 96. Oferecimento Hipermercados Eldorado. Preço mínimo, qualidade máxima. Eldorado garante. A feira de imóveis mais esperada de São Paulo está aqui, no Casa Imóvel. São 40 dos melhores fabricantes, gente que garante preço e entrega. Feira de imóveis do Casa Imóvel, Rua Teodoro Sampaio, 1400, com estacionamento, hein? Eu estou aqui para defender uma causa importante, a qualidade do ensino superior. Você que está se formando este ano pode ajudar também. Dia 10 de novembro, participe do Exame Nacional de Cursos. Não é você que vai ser julgado, é a qualidade do ensino. Abrace essa causa. Ajude a construir uma universidade melhor. O Brasil quer e precisa ensinar direito. Exame Nacional de Cursos. Neste sábado, no Globo Ecologia, vamos viajar no tempo e desvendar a história ambiental de um dos maiores ciclos econômicos brasileiros, o ciclo do café. E descobrir o que existe por trás dessa bebida tão gostosa. E mais, conheça as ideias do Prêmio Nobel de Química Mário Molina sobre a destruição da camada de ozônio. Assista neste sábado, 8h15 da manhã, Globo Ecologia, um programa da Fundação Roberto Marinho. Chegando. Ah, agora ficou parecido com outra coisa, que eu não sei o que. Parece um cachorrinho poodle. Ah, é? É sim, olha lá o nariz. Tudo. O que é isso que você tá fazendo? É um cachorro que tá chorando, o beicinho dele. Ah, estou triste. Muito triste. As primeiras projeções de imagens em movimento foram assim, projetando as sombras dos atores. A sombra vem da luz. E para fazer cinema, o homem teve que primeiro dominar a luz. A luz é que permite ao nosso olho enxergar a imagem. Veja só, se a gente apagar a luz do nosso estúdio, olha o que acontece com a nossa imagem. Epa, onde é que eu tô? Ninguém tá vendo a gente. Viram? Nós precisamos de muita luz para sermos captados e projetados. No século XVII, os homens que conheciam alguns segredos da luz eram considerados mágicos. Depois, os cientistas do século XIX, estudando, pesquisando, foram conseguindo dominar a luz e projetar as imagens. A arte e a ciência foram tornando possível para o homem capturar a vida em imagens com movimentos e projetá-las. Nós agora vamos ver como surgiram os primeiros aparelhos que levaram os desenhos animados. Eram verdadeiros brinquedos. Venham conosco visitar a exposição Animagia, no Centro Cultural Banco do Brasil. Essa exposição veio da França. É uma coprodução do Museu Castelo de Annecy e do Centro Internacional de Cinema de Animação. Ao contrário dos museus, onde não se pode tocar nos objetos de arte, essa exposição é interativa. Os visitantes devem tocar nos objetos expostos, brincar com eles. Esta caixinha é uma preciosidade. O teatrinho de sombras animadas de origem japonesa. Deve ser aproximadamente do ano 1900. Este aqui é o taumatrópio. Deu origem às pesquisas que mais tarde possibilitaram a invenção do cinema. Ele mostra a persistência da luminosidade na retina dos nossos olhos. O cinema, ele nasce da ilusão. E dentro da ilusão, a realidade é apenas uma parte, né? A realidade é uma das ilusões que a gente tem. Este é o zootrópio, é um brinquedo óptico de 1834. Você pega a fita desenhada, coloca esta lata perfurada em cima e roda com as mãos.
conhecer agora este simpático senhor que foi o inventor do desenho animado. O nome dele, Émile Reynaud. A partir do praxinoscópio, Émile construiu este complexo sistema de projeção pública chamado teatro óptico, com filmes inteiramente desenhados e coloridos à mão, que eram muito apreciados na Paris do final do século. A animação sempre foi usada para muita coisa, né? E um dos subprodutos foi o cinema. E ela continua independente do cinema. Desses exemplos é essa escultura, uma escultura estroboscópica, uma obra de arte feita com animação. É uma luz estroboscópica que faz os flashes semelhantes aos que a gente experimenta quando vai numa sessão de cinema. Então acontece o movimento. A animação é uma forma de você simular movimentos, né? Então isso é muito útil para a ciência, para simulações, né? Para você antever como vai se processar um estudo, né? Você vê imagens, vê através das imagens como isso vai acontecer. Isso é muito mais claro do que gráficos e números, né? A ciranda da ciência vai botar à roda um grande cientista, o francês Louis Pasteur. O que você está bebendo? Leite pasteurizado. Pasteurizado? O que é isso? Para saber o que é pasteurização, os alunos de duas escolas do Rio de Janeiro, o Instituto de Educação Sara Kubitschek, em Campo Grande, e da Escola Municipal Fernando de Azevedo, em Santa Cruz, fizeram exposições, peças de teatro e até experiências realizadas por Pasteur. Agora eu vou continuar bebendo o meu leite. Tá bom. Enquanto você toma o leite, vamos conhecer um pouco da vida deste grande cientista. Louis Pasteur, químico e biólogo francês, foi um dos maiores cientistas do século XIX. Ele descobriu a vacina contra a raiva em 1886. Para lembrar a importância da vacina antirrábica, os alunos do Instituto de Educação Sara Kubitschek montaram uma peça de teatro que conta a história de uma turma de cachorros. Nossa, como você está linda, cheirosa. Hoje eu recebi um trato especial. A minha dona vai me levar para tomar a vacina antirrábica. Anti o quê? Nossa, como vocês são ignorantes. Vocês são tão desinformados. Olhem os cartazes. Cães, a vacina antirrábica evita uma doença chamada hidrofobia, mais conhecida como raiva. Com a vacina, os animais ficam imunizados, resistentes a qualquer tentativa de contágio. Bob, mas o que provoca essa doença? Essa doença é provocada por um vírus que fica alojado no sistema nervoso do animal e é transmitida pela saliva na mordida do cães com hidrofobia. E vai me dizer que você sabe quem descobriu a vacina? Claro que eu sei. Quem descobriu a vacina foi um cientista chamado Louis Pasteur. Outra grande contribuição de Pasteur foi a invenção de um processo para eliminar as bactérias do leite, da cerveja e de outras bebidas, de forma a conservá-las melhor. Este processo levou o nome do cientista, pasteurização. A experiência de Pasteur foi reproduzida no laboratório pelas alunas. Esse é o leite que não sofreu processo algum, o que chamamos de leite cru. Nós colocaremos apenas 10 ml para que receba o processo de pasteurização. Agora, este tubo de ensaio, que contém 10 ml de leite cru, será colocado em banho-maria, para que o leite possa atingir a temperatura de 63 graus centígrados. Como podemos observar, o leite já atingiu a temperatura de 63 graus centígrados. Nesse momento, ele sofrerá um pequeno resfriamento em água corrente. Logo em seguida, ele sofrerá um resfriamento maior, que ocorre no gelo, onde o leite deve atingir a temperatura de 4 graus abaixo de zero. Como podemos observar, o leite atingiu a temperatura de 4 graus abaixo de zero.
Bem, esta é a parte mais importante da pasteurização, porque é aqui que ocorre o choque térmico, onde a gente vai poder evitar que as bactérias que ainda não foram eliminadas se desenvolvam. O leite agora ele já está pasteurizado e pronto para ser consumido. Já na Escola Municipal Fernando de Azevedo, os alunos encenaram a peça Pasteur e a Vida. E aí, Pasteur, qual foi a sua importância para a ciência? A minha importância para a ciência foi porque eu descobri várias vacinas, a pasteurização, a descoberta das bactérias. Eu ajudei o mundo com as minhas descobertas. Dê-me o microscópio, que eu salvarei o mundo! Bem, está na hora da turma do Globo Ciência se despedir. Mas na próxima semana estaremos de volta com mais novidades, hein? Sempre com um olhar divertido para o universo que nos cerca. Até lá! Tchau! Rede Globo, São Paulo. Assista agora Globo Ecologia. Classificação livre. A Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Bem-vindos a Paris. Bienvenue a Paris. Respeitável público! Apresentamos hoje mais um episódio da série Globo Ciência na França! Aqui, bem diante de vocês, nós vamos mostrar que ciência pode ser coisa de artista e vice-versa. Na arte também há muita ciência. Vamos visitar hoje esse palácio impressionante e aí viver grandes aventuras. E você vai sentir o imenso prazer de descobrir. Atenção! O Globo Ciência está entrando no ar!